Então, então vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus, à equipe do Chico Xavier, por mais essa oportunidade de estudo, de estarmos aqui reunidos nessa noite. E vamos assim envolvendo a Elaine na nossa prece inicial. Vamos levando nosso pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, com Ele no nosso coração, na nossa tela mental. Te agradeço pela oportunidade de estar de volta aqui, estudando, aprendendo mais, que a gente possa estar todos conectados com o tema de hoje, para que a gente possa entender, compreender e trazer isso para a nossa vivência como médiuns que todos somos. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que preparou para que a gente estivesse aqui, sempre nos incentivando no bem, nos dando bom ânimo, que a gente possa receber sempre esse auxílio da espiritualidade com o nosso coração repleto de gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, antes da gente começar, eu queria só relembrar todo mundo que a gente vai ter o nosso simpósio nacional aqui em Portland, no dia 30 de setembro, e o tema é Spiritual Path Mental Balance. Então, para quem ainda não teve chance de comprar os ingressos, aí fica o convite na mesa para que venha aí participar junto conosco desse estudo, né, desse dia. Hoje a aula que a gente vai conversar está no livro 2, módulo 2, tema 5, e fala sobre psicofonia e psicografia. Esses temas a gente já conversou algumas vezes, e é até por isso que eu sugeri que vocês escutassem material extra, tanto do Jacobson quanto do Divaldo, para colocar um pouco mais de conteúdo no estudo. Mas para a agenda eu coloquei 3 tópicos. O primeiro, as características da psicofonia, tem depois da psicografia, e a gente fazer uma reflexão aí sobre nós como médiuns. A gente está aqui num curso de desenvolvimento mediúnico. E aí eu quis relembrar aí o que a gente já aprendeu quando era Luiz sobre a glândula pineal, que é exatamente esse ponto dentro do nosso cérebro que funciona como a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa sincronia entre o médium encarnado e o espírito comunicante, ela sempre vai acontecer perispírito a perispírito. A ligação é sempre mental. E eu sei que é muito comum a gente, quando está falando de psicofonia, a gente usar a palavra incorporação, isso está inclusive nos livros de André Luiz, né? Mas o espírito comunicante, ele não vai incorporar, ele não vai se apossar, não existe uma possessão. Não, não tem espaço para isso, nem num momento de obsessão. A ligação é sempre perispírito a perispírito e acontece através da glândula pineal. Outra coisa que é importante a gente pensar é que nós, como médiums, a gente é médium o tempo inteiro, o dia todo. Não é só enquanto a gente está aqui no centro. Para aqueles que têm a mediunidade mais aflorada, a gente acaba se envolvendo em atividades mediúnicas, seja em passe, seja em desobsessão, seja em mesas mediúnicas, certo? E eu acho que é importante a gente entender que na hora do passe, o médium ele vai estar fazendo a conexão com o plano espiritual através da cabeça, né? Então é através do chakra do centro de força coronário, frontal e oh meu Deus, da garganta, que a gente vai estar fazendo essa Laríngeo. conexão, laríngeo, obrigada, que a gente vai fazer a conexão com o plano espiritual. À medida que o plano espiritual ele envolve a nossa cabeça, essa imantação magnética ela vai estar fluindo por todo o nosso corpo.
e vai estar envolvendo aquela pessoa que a gente vai estar dando passe, o corpo inteiro dela. Então, é como se essa expressão magnética que começa a fluir pela pineal fosse distribuída por todas as células do corpo, através de todos os vasos sanguíneos. Por que eu estou falando isso? Porque é muito normal a gente pensar que é necessário a gente fazer a imposição de mãos. Não, essa ligação com o plano espiritual não vai acontecer através da mão, ela vai acontecer através da pineal. E André Luiz, ele descreve bastante a glândula pineal, se não me engano, no livro Missionários da Luz. Ele, inclusive, fala da casa mental, que a gente já conversou algumas coisas no passado, dos 3 andares, a parte basal, que é a memória de passado, todo o lixo que a gente trouxe aí e carrega de encarnações passadas. O primeiro andar, que é o momento atual de aprendizagem, e aqui dos lobos frontais, que é a parte em que a gente tem essa conexão maior com os benfeitores superiores, né? Essa ideia de 3 andares é muito interessante a gente ter consciência, né? Do subconsciente, do consciente e do superconsciente. E como é que a gente vai estar trabalhando isso no momento da mediunidade. No caso da psicofonia, os médiums, eles vão estar verbalizando essas mensagens. Então, por isso que eu falei do centro de força laríngeo, né? Então, a ideia vai vir, em alguns momentos a gente vai ver que pode acontecer de uma forma diferente. A ideia pode vir antes, durante ou depois, né? Então, no caso da psicofonia, o espírito, como a gente falou, ele não vai entrar no corpo. É como se eu tivesse esse corpo fosse a minha casa. E essa casa só pode ter um dono, né? Então, ele não vai substituir o espírito, a pessoa, o encarnado, o médium encarnado. O médium encarnado, ele continua ligado ao corpo. E Emmanuel, ele, inclusive, ele ressalta que é importante a gente ter essa consciência da responsabilidade do médium, de tratar o nosso corpo como um tabernáculo sagrado, de verdade, né? Em termos da psicofonia, como a gente viu no livro, ela é descrita, ela é organizada em 3 áreas. Uma, ela pode ser essa sonambúlica ou inconsciente, ela pode ser intuitiva ou consciente, pode também ter a voz direta ou pneumatofonia. No Pentecostes, que a gente já estudou também durante o nosso curso do EGE, a gente viu um marco aí da mediunidade, em que a gente tinha os 12 apóstolos, né, representando as 12 tribos de Israel, cada um falando a língua de uma das tribos, mesmo que não fosse a língua deles. Então, a gente vê aí no cristianismo primitivo um tipo de psicofonia para a gente entender que não é psicofonia, não é criação de espírita. Isso já existia no Novo Testamento. O Pentecostes está nos Atos dos Apóstolos, né? E como eu falei, cada um falando dessa demonstração de línguas de fogo, por quê? Porque eles viam como se fossem raios de luz caindo dos céus. Essa festa de Pentecostes era uma festa de celebração, de confraternização em Jerusalém, da colheita da agricultura. E aí, todos os povos de todas as regiões iam para lá se encontrar. Então, era o momento perfeito para que se demonstrasse a existência do mundo espiritual
para todo mundo que estivesse lá para ver, né? E aí, só relembrando um pouquinho, se ouviu esse ruído vindo do céu, veio um vendaval danado e essas luzes como que caindo e cada um dos apóstolos falando uma língua diferente, dando essa mensagem, né? E o que ficou conhecido como se eles estivessem repletos de Espírito Santo. O que a gente entende é que era uma demonstração aí clara da existência da vida após a morte. No caso, quando a gente pensa no fenômeno de Pentecostes, o que aconteceu ali? Então, foi uma psicofonia. Intuitiva? Não. Provavelmente sonambúlica. Porque muitos dos apóstolos, eles não eram bilíngues, trilíngues, eles estavam falando uma língua de uma tribo que eles não conheciam, né? Eles foram tomados. E o que dizer aí desses raios, desse fogo que aparecia em cima da cabeça deles, dessa luz, né? Isso era efeito físico. Então a gente viu que apesar da psicofonia ser um efeito inteligente, um médium que tem essa habilidade de psicofonia não precisa ter efeito físico. Mas nesse caso, alguém ali tinha efeito físico para poder ter essa demonstração desse fogo que acontecia sobre a cabeça deles, né? Na psicofonia sonambúlica, o que acontece é que por um instante, por aquele momento, né, o médium ele se afasta um pouquinho do seu corpo. O médium ele é completamente passivo, ele não tem consciência, ele não interfere na comunicação. Isso é fundamental a gente entender. Por exemplo, quando o Divaldo está dando uma comunicação, por exemplo, as preces de Bezerra de Menezes, eu não sei se vocês já notaram, mas inclusive a face do Divaldo se altera, é como se tivesse aí uma transfiguração. Então a gente vê essa capacidade de psicofonia sonambúlica. Significa que o tempo inteiro que ele está falando ele é sonambúlico? Não. Ele mesmo fala que ele, nas psicofonias dele, que é como se ele visse um teleprompter na frente e ficasse lendo o que ele tem que falar, né? Nesse caso, para psicofonia sonambúlica, é fundamental a qualidade moral do médium. Por quê? Porque ele vai ter que se afinar com as entidades mais evoluídas para continuar o equilíbrio do seu corpo. No livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 8, André Luiz comenta sobre Celina, e ele fala que ela era uma sonâmbula perfeita, e que essa conexão nervosa acontecia de cérebro a mente do desencarnado, né? Aí ele descreve o seguinte: a espontaneidade de Celina é tamanha na cessão dos seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então é como se ela tivesse um botãozinho de off dentro dela. Uma coisa para a gente parar para pensar é que no momento de uma psicofonia, de uma psicografia, é importante que o médium esvazie a sua mente de qualquer jeito. Nesse caso, por causa da evolução moral dela e o amor que ela tinha, ela conseguia dar um passo a mais nesse desligamento mental, né? Aí, André Luiz continua. A sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. O problema a dificuldade de uma psicofonia sonambúlica é
Quando o médium está desequilibrado, ele pode entrar numa psicofonia sonambúlica o tempo inteiro, né? Aí essa vigilância da gente tomar conta dessa nossa casa, do nosso tabernáculo, que é o nosso corpo físico. Esse controle mental, que a gente só consegue através da nossa reforma íntima, através da concentração da prece, do trabalho interior, né? Então, a gente já falou aí da psicofonia sonambúlica. Agora vamos para a próxima. A intuitiva, que é a que eu tenho. Né? Na intuitiva, o médium está consciente. Ah, uma coisa que eu queria comentar. Na psicofonia sonambúlica, o médium ele não sabe o que está sendo dito, tá bem? Como a gente comentou, ele é passivo. A ideia vai direto do comunicante, do espírito comunicante, para o aparelho vocal do médium, né? Na psicofonia consciente ou intuitiva, o médium está consciente. Então, o que acontece? A gente está concentrado, esvazia a mente e vem a ideia. E a gente fala essa ideia, a gente interpreta essa ideia. E aí é que muitas pessoas acabam se preocupando com a interferência anímica. Será que fui eu? Será que foi outro? Mas aí vem a importância da gente trabalhar a nossa meditação, a nossa concentração. É só a prática mesmo. Isso da gente esvaziar a nossa mente e nos deixar aí como se fosse uma página em branco. Eu não estou pensando em nada. E aí vem uma sensação, uma emoção, uma ideia, um sentimento de raiva, de angústia, de amor. Se a gente está num trabalho de desobsessão, provavelmente não vai vir uma sensação boa, vai vir uma sensação difícil, desagradável. Porque quem vai procurar um trabalho de desobsessão não está equilibrado, está precisando de ajuda. E está com acompanhamentos de espíritos que estão afins, sintonizados com a mesma qualidade mental, né? Na psicofonia intuitiva, existe um afastamento pequeno do médium para dar espaço para esse espírito mandar a sua mensagem, né? As ideias, as intenções do desencarnado vão estar sempre sendo filtradas pelo médium. Então, o médium, ele pode controlar o gesto e as palavras que estão sendo ditas. Isso é fundamental, porque eu não preciso ficar fungando, eu não preciso ficar gritando, eu não preciso falar palavrão. Muitas vezes vem esse ímpeto de falar palavrão, vem o ímpeto de bater na mesa, de virar a cadeira. Eu controlo o meu corpo. Isso é fundamental eu lembrar. A interferência anímica só é maior quando existe o despreparo do médium, ou, eu digo, por menos prática. O que faz o médium não interferir na mensagem é um trabalho. Quanto mais eu faço, melhor eu faço, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar. Como eu sou um instrumento, da mesma forma que um pianista, antes de um concerto, vai querer afinar o piano, um violinista fazer a mesma coisa, eu estou sendo um instrumento da espiritualidade. Eu vou ser instrumento desse espírito comunicante. Então, eu preciso me preparar para isso, né? E não adianta eu querer me preparar 2 horas antes. A gente sabe, aí, com o André Luiz, que ele teve que ficar perto do Chico quantos anos? Antes do Chico começar a psicografar esse monte de livro dele. 7 anos. Foram muitos anos. No dia que a gente tiver num trabalho mediúnico de desobsessão, como a gente já viu também nos livros de André Luiz, e aí vem essa leitura complementar
de André Luiz a Kardec, nos mostrando aí como é que funciona essa interligação entre o plano material e o plano espiritual, os mentores trazem esse espírito para dentro do nosso lar, para se aproximar da gente. Então, eu vou ser a médium medianeira do espírito João. Eles trazem o João para perto de mim 24 horas antes. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu vou ficar sem ar, eu vou sentir tontura, mal-estar, angústia, vontade de chorar, dor de barriga, preguiça, sono. Eu já estou sentindo a vibração daquele espírito. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas isso é muito difícil. Eu não quero isso para mim. É muito desgaste. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer é evangelho no lar. Esse espírito não vai fazer mal para você. Por quê? Porque ele está vindo acompanhado pelos mentores. Essa aproximação só acontece para que exista menos animismo, para que a comunicação seja mais pura e a ajuda seja mais eficiente. Agora, o que é que vai acontecer se eu estou sentindo esse monte de coisa e aí eu resolvo não ir? O que aconteceu com o coitado do espírito que ia ser atendido? Não vai ser atendido. Exatamente isso, Elaine. Morreu na praia. Todo o trabalho de planejamento do plano espiritual para auxiliar aquele espírito foi em vão. Daí a importância da nossa disciplina. Essa disciplina do evangelho no lar, porque a hora que trazem esse espírito para dentro da minha casa, que já pode ser ajudado, ele já vai estar sendo ajudado pelos outros mentores, né? A minha vivência cristã já vai facilitar o enlaçamento com ele, né? Então, eu tenho que lembrar que, como médium, eu vou estar funcionando como médium o tempo inteiro. Não é só enquanto eu estiver na salinha do trabalho. Outra coisa que é importante a gente lembrar, num trabalho como esse de desobsessão, muitas vezes a gente chega e aí cumprimenta um, cumprimenta o outro, e tá com saudade, e não vê faz uma semana, duas, e quer conversar. Hora de desobsessão, de trabalho, de assistência espiritual, não é hora de conversa. Porque a gente está dentro do centro espírita e o centro espírita está funcionando como um hospital. Então, por respeito àqueles espíritos que a gente não está enxergando, a gente tem que usar o silêncio como prece. Tem que ter cuidado com a palavra. Lembrando que tudo que a gente pensa vira uma forma pensamento. Então, como os mentores vão lá, limpam todo o centro espírita, desinfetam a sala do passe, da desobsessão. Aí eu vou lá e fico falando de jogo de futebol, do lição de casa das crianças, do problema que eu tive com meu esposo, com a minha esposa, da viagem que eu fiz no final de semana. Eu estou sujando tudo que eles limparam. Então é importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade como médios. A gente vai ter uma sensibilidade muito mais intensificada do que as outras pessoas. Porque a gente tem que lembrar, para aqueles que já leram o livro Os Mensageiros, e antes da gente reencarnar, eles foram lá e mexeram em alguns parafusinhos da gente para que a nossa mediunidade em tal área fosse mais desenvolvida, para que a gente pudesse trabalhar mais. Lembrando que o médium não é aquela pessoa santa. Não, o médium é aquele que está mais endividado, que vai ter que trabalhar não só para ajudar o outro, mas também para se melhorar, né? Então, a nossa sensibilidade no dia a dia, ela vai ser grande. Médium é complicado. Quem tem mediunidade tem uma susceptibilidade maior a se desgastar emocionalmente, a ser melindroso, a ser
a sentir a interferência do meio nele próprio. E aí, como é que a gente faz? É só através da reforma íntima, da vigilância, da prece, que a gente se protege. Bom, a gente falou um pouquinho da Celina, e aí agora a gente vai falar da Eugênia, que tem um caso diferente, um tipo diferente de mediunidade, não é a sonambúlica, né? É da psicofonia consciente, né? Dessa intuitiva. Efetivamente, aposta-se ele, o espírito comunicante, temporariamente do órgão vocal da nossa amiga, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade. Então, nesse caso, a gente vê que essa psicofonia consciente é semelhante ao que está acontecendo na intuitiva, né? Por isso a gente tinha comentado, consciente ou intuitiva. Existe o transe mediúnico, mas ele é mais superficial. A passividade do médium é limitada, porque ele vai estar controlando o que está sendo dito. Isso significa o quê? Que ele vai escutar a mensagem, vai filtrar essa mensagem e vai passar para frente essa mensagem. A importância do estudo para nós, por isso Kardec sempre falava da importância da gente continuar estudando sempre, é que à medida que eu sei mais, é como se eu estivesse aperfeiçoando a qualidade do instrumento, de mim como instrumento do mundo maior. Não só no aspecto de vocabulário, mas do aspecto acadêmico também. Tudo que eu estudar vai me ajudar na qualidade, na minha qualidade como médico. Lembrando que nós, como espíritos eternos, a gente tem duas asas. A gente tem a asa da moralidade e a asa da inteligência. Essas duas asas são as que a gente precisa estar desenvolvendo, né? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? A gente lembrar que médium não é máquina, né? Então, médium vai ficar triste, médium vai ficar cansado, médium vai sentir a interferência. Então, e a gente vai ter que saber navegar. Não adianta a gente falar, não, eu não quero isso para mim, eu não quero ser médium, eu não quero ver, não quero sentir, não quero falar. Não, a gente vai estar pegando esse talento, vai estar guardando dentro de uma gaveta, se esquecendo que a melhor forma de um médium se reequilibrar é através do trabalho. Eu vou repetir. A melhor forma de um médium se equilibrar é através do trabalho mediúnico. Uhum. No caso da pneumatofonia ou voz direta, o fenômeno ocorre tanto no ambiente quanto pode ser a pessoa escutando uma voz gritando. E quantos de nós já não ouviu isso? Alguém falar, eu estou ouvindo alguém gritando no meu ouvido o tempo inteiro, né? Às vezes essa voz pode ser ouvida por muitos, como a gente sabe do caso de Moisés, né? Mas e a gente sabe que os espíritos podem produzir ruídos e podem reproduzir palavras também. A gente teve aí no sábado a palestra com Wagner de Assis falando do filme novo dele, das Irmãs Fox, né, que vai estar sendo produzido agora e acho que é para 2025, que é o caso mais famoso que tem nos Estados Unidos da pneumatofonia, que era aquele homem cachê viajante que se comunica com as filhas que moravam lá, as três filhas, através de ruídos e pancadas, né? Nesse caso da pneumatofonia, é necessário que haja um médium de efeitos físicos também.
Por quê? Porque vai ser necessário o uso não só da manipulação do fluido cósmico, mas do ectoplasma desse médium de efeitos físicos. Nas outras, como a gente comentou, tanto na intuitiva quanto na sonambúlica, aí são mediunidades de efeitos intelectuais e não de efeitos físicos. Algumas experiências posteriores à codificação nos mostraram esses fenômenos de voz direta. E, inclusive, mostrando, por exemplo, uma garganta ectoplásmica. E nessa garganta ectoplásmica, que tinha, assim, plasmada, né, ficou visível mesmo, a voz era da pessoa na encarnação anterior. Todas as vezes que isso acontece, em todos os fenômenos de voz direta, de efeitos físicos, o desgaste do ambiente, o desgaste do médium é muito intenso. Então, a gente sabe que não são fenômenos tão comuns como costumavam ser, que eram fenômenos que aconteceram no século XIX, basicamente para chocar mesmo a sociedade, para chamar a atenção, né? Então, no livro dos médiuns, nos itens 150 e 151, a gente vê aí, primeiro, essa voz íntima que ecoa na consciência, são palavras claras, distintas, não são palavras materiais. Então, esse é um tipo, então é só a pessoa que está ouvindo. Em outro caso, são vozes exteriores e são articuladas como se estivessem procedendo de alguma pessoa, né? Nos relatos bíblicos, como a gente comentou, um outro exemplo é de Moisés também, e, em meio à sarça ardente, em que ele ouve pela primeira vez as ordens espirituais acerca da sua missão de libertar os judeus. Isso está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 19, que fala assim: Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, né? A gente sabe que não era Deus que respondia, né? São os espíritos superiores, mas que falavam aí com Moisés. No caso da pneumatofonia, pode o espírito produzir um fenômeno desse sem o concurso de um médico? O que vocês acham? Não, não dá. O médium, ele é necessário porque o espírito vai tirar do médium as energias, fluido, esse fluido animalizado que ele necessita para plasmar a mensagem, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não. Ana, não é uma pergunta, mas só um Ah, comentário. Eu me lembrei, no livro Paulo Estevão, ele comenta que, acho que era na igreja de Antioquia, se eu não estou enganada, que em um certo momento havia uma harmonia espiritual tão grande naquele grupo, naquele trabalho que existia ali, que o fenômeno de voz direta era muito comum. eu não lembro dessa parte. E aí fala que depois de um tempo começou a haver alguns conflitos, algumas situações ali, e que esse fenômeno ele parou por conta, porque não havia toda essa harmonia, porque nem se falou, tem um desgaste, né, do médium, né, no caso eles talvez tivessem mais de um médium, com certeza ali, mas aquela desarmonia entre os integrantes fez com que esse fenômeno parasse. Isso que você falou é bem interessante, Elaine, obrigada de lembrar disso para a gente, porque nos fenômenos, ou desculpe, nos trabalhos de efeito físico, normalmente eles não são abertos ao público, justamente por causa da interferência mental. Primeiro, o desgaste do médium é muito grande, né? E
limpeza, a higienização, a purificação do local é fundamental. Então, aí bate aí com o que você está falando da igreja de Antioquia, que enquanto o padrão vibratório estava bem alto, era uma coisa possível de acontecer. E isso complica quando você tem um trabalho aberto ao público, né? Então, partindo agora para a psicografia, no caso da psicografia, a gente sabe que é o médium escrevendo a mensagem do espírito comunicante, né? E aí pode ser mecânica, intuitiva ou semi-mecânica. No caso da psicografia mecânica, a gente conhece o caso do Chico, que conseguia psicografar duas mensagens diferentes ao mesmo tempo, em duas línguas diferentes. E muitas vezes até espelhadas, né? A pessoa tinha que pegar a mensagem e colocar na frente do espelho. No caso da psicografia mecânica, a gente sabe que o médium também ele está separado momentaneamente do corpo e o espírito ele mesmo vem com a ideia e se incumbe de mexer a mão e escrever usando a sua própria vontade, né? Enquanto o espírito tiver coisa para falar, a mão continua mexendo. No caso do médium que tem essa psicografia mecânica, ele está inconsciente ou sonambúlico, né? Ele não vai se lembrar, ele não vai ter consciência do que ele estava escrevendo durante o transe. Fala, Elaine. Então, nesse caso, a bagagem do médio não tem interferência. Sempre vai ter. A bagagem do médium sempre vai ter. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque como é que um espírito de alta envergadura vai conseguir dar uma mensagem por mim se eu tiver num nível muito mais baixo vibracional do que ele? Então, esse meu trabalho de reforma íntima, de mudança mental, é fundamental para que eu alcance esses espíritos mais altos. A outra coisa, no caso do Chico, nessa vida, ele era um homem iletrado, não conseguiu ir para a escola, pessoa muito simples. Mas os livros que ele escreveu foram super complexos, a gente sabe aí não só de André Luiz, mas dos outros mentores que trabalharam junto com André Luiz, tipo o mentor Alexandre, Calderaro, etc. Então foi um grupo especial aí de espíritos muito evoluídos, muitos deles sendo médicos, explicando para a gente a dinâmica no plano espiritual e o que estava acontecendo com o corpo físico. O Chico, nessa vida, pode não ter essa bagagem, mas ele já devia ter essa bagagem de outras vidas. Um médium, ele não vai conseguir escrever passar uma mensagem em francês se em outra vida ele não aprendeu francês. Existem aí casos que a gente sabe, eu estou tentando me lembrar onde é que foi que eu li, de espíritos que ficaram aí aprisionados por séculos, por ódio, por raiva, por rancor, e que não conseguiram nem aprender o alfabeto normal. Nesse caso, o espírito não consegue escrever, né? Então, essa bagagem que fica guardada no nosso perispírito é fundamental para facilitar essa. O quanto mais a gente trabalhar, estudar, melhor a gente vai ser em termos de qualidade de trabalhador. Ana, Oi.
Uma pergunta boba, mas enfim, a psicografia a gente vê normalmente papel e lápis, né? Papel e caneta. Se for por intermédio uma via mais, enfim, moderna, celular, ou se for intermédio do computador, pode funcionar também? Eu não vejo por que não funcionaria, eu nunca vi. Mas no momento desse em que você está digitando ou escrevendo, eu acho que é o meio, a gente atualizando a forma com o meio que a gente faz, né? Se o espírito que tiver se comunicando tiver esse tipo de habilidade, se ele souber como digitar, por que não? Se ele souber só Ó, escrever, ele vai escrever. posso falar uma coisinha? Fala, claro. É, existe hoje em dia, né, o processo de transcomunicação instrumental. Os espíritos se manifestam através de aparelhagem, telefone, televisão, enfim, aparelhagem eletrônica mais moderna. Então, nesse caso, eles até transmitem imagem do mundo espiritual, né? De modo que isso que foi colocado aí realmente é possível, né? Eu não conheço, não sei porque não sou médium, não estou atualizado em relação a essas informações, mas na transcomunicação, sim, existem vários livros da nossa amiga Sônia Rinaldi, que tem na casa dela um estúdio onde ela já disse, eu dirigi palestra dela na federação, ela chegou a dizer que até hoje em dia ela recebe até ligação telefônica do mundo espiritual. Uau. É, então, existe esse trabalho. Ela não é propriamente espírita, né? E os espíritos se comunicam através dela porque ela tem toda a aparelhagem, ela montou. No início era aquela aparelhagem mais simples, né? Mas com o tempo eles foram orientando, ela foi montando esse estúdio na casa dela e tem vários livros publicados sobre isso, né? Interessante. Eu, obrigada, Manuel. Eu acho que o que a Gi estava perguntando, e Gi me corrige, é se eu, como médium e mediunizada, eu digitar uma mensagem. Era isso, Gi, que você estava perguntando? Ou Isso. Ao invés de escrever, que é o padrão que a gente vê, que a gente usa, né? Usar um digital. computador? É. Eu nunca vi, mas eu não vejo por que não. Desde que o espírito esteja confortável com aquele tipo de tecnologia, né? Então, até hoje, os espíritos que estavam se comunicando até hoje, até ontem, viveram numa era que, né? Se Anterior, bem que no né? plano espiritual, a gente Próximo. sabe que a tecnologia é muito mais desenvolvida do que daqui. Mas, sim, Elaine. Uma coisa que me ocorreu quando a Gi fez a pergunta é que assim, acho que depende muito do trabalho que está sendo feito. Quando a gente pensa, por exemplo, nas cartas que o Chico escrevia para as mães, eu acho que tem toda a questão da letra também. Muitas vezes a letra muda, né? A letra é de acordo com o espírito que está se comunicando, tem a questão da assinatura Assinatura, nova da também. Eu acho que veracidade. depende muito do trabalho que está sendo desenvolvido. E que tinha se super a ver, né? Porque eles chegavam a fazer aí a comparação da assinatura para provar, né, que era daquela pessoa mesmo. Aí a gente vê realmente a pureza dessa psicografia mecânica dele, né? Até no ponto da assinatura. Bom, no caso da psicografia intuitiva, semelhante à da psicofonia, o médium ele está em transe superficial. Ele ainda controla a mão, é ele que escreve. Então, a ideia vem e aí ele escreve. Então, o médium ele está filtrando essas informações, né? O espírito ele está de novo ligado perispírito a perispírito. O pensamento vem do espírito. Essa preparação do médium é fundamental de esvaziar a mente, de se colocar à disposição desse espírito comunicante, né, como um instrumento da vontade de Deus.
A alma do médium, ele sente o impulso, ele sente a ideia, mas é ele que dirige o lápis, tá bom? Nesse caso, a gente vê o médium não inteiramente passivo. É ele que está recebendo o pensamento do espírito comunicante e vai estar transmitindo a mensagem. Então, ele tem consciência do que está escrevendo, apesar de não estar falando das próprias ideias. Mas até o vocabulário, por exemplo, tem vezes que o vocabulário pode ser um vocabulário distinto da linguagem que ele usa, mas pode ser, muitas vezes, ele pode traduzir aquilo para a linguagem própria também, né? E aí, como esse espírito, como esse médium, ele está sendo um intérprete, quanto mais ele estudar, quanto mais ele se melhorar, maior vai ser a sua capacidade de trabalho e de ajuda, né? No caso da psicografia semimecânica, nesse caso, o processo de escrita e de ideia é simultâneo. Então, o médium ele está num estado de transe parcial, pode ser mais ou menos profundo, ele sente a sua mão sendo impulsionada sem a sua vontade, e à medida que ele está escrevendo, as palavras estão se formando. Isso está no livro dos médiuns. No caso da psicografia direta ou pneumatografia, já é um pouquinho diferente, né? A gente tem aquele outro exemplo aí de Moisés, em que o espírito usa o fluido cósmico e o ectoplasma, existe um fenômeno de efeitos físicos, né? O espírito comunicante, ele retira essa energia do local, que está vindo do médium também, né? E aí, através do fenômeno do efeito físico, tem a escrita. Nesse caso, diferente da psicografia semimecânica e da intuitiva, nesse caso, a gente vê que é um fenômeno de efeitos físicos e não de efeito inteligente, né? Então, para resumir, no caso da psicografia intuitiva, o pensamento vem antes da escrita. Então, o espírito vem, me dá a ideia e eu controlo a minha mão. No caso da semimecânica, o pensamento vem junto com a escrita. E no caso da mecânica, o pensamento vem depois da escrita. Eu só entendo o que foi escrito depois que eu tiver lido. Eu, médium, né? Agora, nós como médiums, né? A psicofonia, ela é muito mais usada do que a psicografia porque existe uma troca, né? Quando a gente está trabalhando em serviço do bem, se eu estou auxiliando um espírito desencarnado, é necessário ter o diálogo, muitas vezes. E se eu estiver escrevendo, esse diálogo não vai estar acontecendo, ele vai simplesmente estar dando uma mensagem, como a Elaine comentou das mães do Chico, né? Então, se eu estou num trabalho em que eu quero auxiliar uma entidade sofredora, eu preciso conversar com ela. Nós, como médiums, como a gente comentou, a gente tem que lembrar que esses espíritos vão estar sendo trazidos para perto da gente, dentro de um trabalho de desobsessão. E quanto mais firme, quanto mais forte for o centro espírita, eles vão estar, os benfeitores espirituais vão estar trazendo espíritos mais necessitados, para que eles sejam ajudados. É como se a gente tivesse um hospital com instrumentos melhores, de melhor tecnologia, e aí doentes mais complicados podem vir ser tratados. Então, a gente vai estar recebendo casos mais complicados, como a gente viu, esses espíritos vão estar se aproximando de nós médiuns durante o dia, normalmente 24 horas antes
eles já são trazidos. E a gente vai estar sentindo a presença deles, porque nós, como médiuns, somos mais sensíveis do que as outras pessoas, em geral. Médiuns ostensivos, eu estou dizendo, né? Porque todo mundo é médium. Mas os médiuns ostensivos têm uma mediunidade maior, têm uma sensibilidade maior. Então, é importante a gente se esforçar nesse trabalho de controle emocional, de evangelho no lar. Eu sugiro até, por exemplo, se você tem um trabalho mediúnico na segunda, tenta fazer o seu evangelho no lar no domingo, para preparar a sua casa. Não tenha medo se pensar, mas esses espíritos complicados vão estar vindo dentro da minha casa. A gente tem que lembrar que eles estão sendo trazidos e que eles estão sendo trazidos pelos benfeitores espirituais. Então você está enchendo a sua casa de benfeitores espirituais. E é inadmissível para a gente imaginar que a gente fazendo bem, qualquer coisa de ruim pudesse acontecer para dentro do nosso lar. Quanto mais preparado tiver o nosso lar, melhor vai ser para esse espírito e mais fácil vai ser o trabalho dos benfeitores espirituais, né? Outra coisa, a importância da gente treinar a meditação. Eu sei que e muitas vezes André Luiz fala de meditação, Haroldo Dutra fala muito de meditação, Divaldo fala de meditação, Joana de Ângeles fala de meditação. E de alguma forma a gente ainda tem um pouco esse bloqueio, achando que meditação é coisa de indiano, é coisa de quem faz yoga. Não é. O trabalho importante da meditação, para nós, é o equilíbrio dos nossos centros de força. É o treino de esvaziar a mente, de estar no momento, simplesmente estando. Eu não estou nem no passado e nem no futuro. Eu não estou me preocupando com o que aconteceu e nem pelo que vai acontecer. Esse treino ajuda muito a gente no momento da meditação, porque no momento que eu estou com a minha mente esvaziada, quando vem a sensação, a emoção, o fluido daquele espírito, as ideias, eu sei que não são minhas. E aí eu tenho menos chance de duvidar da ajuda do trabalho que eu estou fazendo, né? Então, a nossa responsabilidade como médiuns é esse estudo, a vigilância emocional, né? A gente lembrar, como o André Luiz já falou, que nosso cérebro é uma máquina geradora e receptora de energias o tempo inteiro. Nós somos ímãs. A gente está pensando, a gente é magnetizado imediatamente. Eu fico imantada por aquilo que eu tô pensando, né? Então, por exemplo, eu tomo um susto, meu filho se machucou na escola e está indo para o hospital e eu recebo uma ligação da escola. Eu levo um susto. Na hora, eu tenho a taquicardia, eu posso começar a tremer, eu tenho dor de cabeça, eu sinto que eu vou desmaiar. Eu me imantei. 5 minutos antes eu não estava sentindo nada. Então, essa geração de energia, toda energia produz magnetismo, de alguma forma. Vai estar me mantendo o tempo inteiro. A qualidade dos pensamentos, que é energia, vai estar me mantendo o tempo inteiro. A sintonia mental e a nossa moralidade vai ser o canal de ligação com todas as outras almas do universo. Então, é aquele modelo chave e fechadura. Dependendo do que eu tiver para oferecer, vai estar se encaixando. Lembrar que a gente está sendo médium o tempo inteiro. Lembrar que médium normalmente é melindroso, é complicado. Às vezes eu lembro a minha mãe falando, fulana de tal, ela é tão complicada, mas ela tem muita mediunidade. E não adianta eu falar, não, mas eu não quero ter isso. Eu não quero ter essa mediunidade. Não, gente, a gente tem que lembrar do que André Luiz contou pra gente no livro dos médiuns. A gente aceitou
essa responsabilidade no plano espiritual. Não adianta fugir. O jeito do médium se equilibrar é através do trabalho. E eu vou falar, no dia do trabalho vai acontecer tudo e mais um pouco. Tudo. Eu vou ter dor de barriga, eu vou ter cansaço, eu vou ter sono, eu vou brigar com o marido, o filho vai ficar doente. E eu tenho que entender a minha responsabilidade. Vocês podem anotar na sua agenda o que foi que aconteceu na segunda passada, o que aconteceu nessa e o que vai acontecer na segunda seguinte. Porque eu aposto com vocês que vai acontecer. O evangelho no lar é fundamental para quem tem esse tipo de trabalho também. Porque muitas vezes, aqueles espíritos com quem eu estou... aqueles espíritos que eu estou ajudando dentro do centro espírita, lembrando que trabalho mediúnico, o uso de mediunidade é só no centro espírita, não é dentro de casa, não é depois do evangelho no lar, é só no centro espírita, por causa da proteção. Esses espíritos muitas vezes vão ver, vão vir aqui aquele espírito que eu doutrinei, vão vir aqui junto para casa comigo, para ver, e aí, a Ana tá fazendo o que ela falou para eu fazer? Ela falou para eu perdoar lá o Manuel, mas ela perdoa o marido dela, o filho dela? Como é que é? E, através da qualidade do meu lar, da proteção do meu lar, ele vai estar mais protegido ou não. Imagina se esse espírito chega aqui e aqui está um mercado persa. Está me lembrando a descrição da casa da pessoa que está recebendo ajuda no livro O Mundo Maior. Uma bagunça. Dezenas de espíritos bagunceiros dentro de casa. O que é que vai acontecer? Eu vou me desequilibrar mais. Porque agora vai ter mais um. Agora, o que vai acontecer se esse espírito é trazido e o meu lar é um lar protegido? O mentor está na porta. Ele vai falar, você vai vir aí? Você vai vir para olhar? Tá bom, mas a gente está de olho em você. E vão conversar com ele. E vão ajudar ele. Como a gente já viu também nos livros de André Luiz. O evangelho no lar é a segurança e equilíbrio no lar para todos os médiuns. E para quem está num trabalho de desobsessão, é fator fundamental. Mas, Ana, eu não tenho ninguém que faça comigo. Faz sozinho. Ai, Ana, mas eu não consigo fazer todo dia, toda semana na mesma hora. Então não faz. Faz em outro horário, faz na hora que dá. Mas faz. Os benfeitores espirituais estão acompanhando a gente, conhecem a nossa preguiça, mas também conhecem a nossa disciplina, e eles vão estar nos auxiliando. Eles não estão esperando perfeição, eles estão esperando boa vontade, trabalho e ação. Era isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Abrir para perguntas? Lúcia, Manuel, querem comentar alguma coisa? Gi, Letícia, Elaine, Aline? Eu achei eu acho que sua apresentação ficou bem completa, aquele vídeo, o vídeo do Jacobson, é bem Fenomenal, completo, né? fenomenal. Adorei, eu assisti até 2 vezes. Eu também. Ele é muito Gostei, bom. gostei muito, assim, a forma. Você abordou, Didática. você abordou tudo que ele falou, mas a forma que ele trouxe, achei bem simples, assim, organizada e clara. Ele fez uma pesquisa profundésima, né? Foi uma palestra de congresso aquela. É outro nível, né? Muito bom. Letícia, inclusive é ele que faz o estudo da FEB, do Livro dos Médiuns. Muito bom. Ele é o diretor da área mediúnica da FEB.
Ah, que legal. Gostei muito, eu não tinha visto ele, assim, e gostei muito dele. Foi ele que falou para mim que a gente precisava começar o mediúnico por causa que quando a gente estava fazendo o EAD, foi com ele que eu conversei. Ele falou assim, não, pode começar o mediúnico já. Tem que trabalhar. Então tem que trabalhar. A médium tem que trabalhar. A mediunidade não como é que fala isso? Carteirinha de espírito evoluído. Não, é carteirinha de espírito endividado. E o único jeito da gente limpar a nossa ficha é fazendo o bem. Quando a gente faz o bem, a gente aprende coisas boas, mas a gente também está semeando o bem e está apagando a nossa imensidão de pecados, como disse Jesus. Mais algum comentário? Posso Pode falar? falar. Uhum. Eu assisti com muito prazer a aula, muita coisa interessante. O que eu gostaria de enfatizar é que a gente conclui que mediunidade é algo muito sério. Todos esses exemplos dados pela Ana, da mediunidade, que a gente já sabe, já tem conhecimento, são importantes. Mas eu gostei de recordar do momento que a Ana citou, do Ato dos Apóstolos, quando aconteceu aquele fenômeno extraordinário da xenoglossia. Olha, eu até peguei o Novo Testamento para localizar, para comentar com vocês com mais força, para a gente lembrar que há 2000 anos atrás, o plano espiritual superior já estava sinalizando para nós que mediunidade é algo indiscutível. Aquele povo, vamos dizer assim, mais atrasado do que nós hoje, em comunicação, em tecnologia, em recursos quaisquer, em convivência, um brigava com o outro, de repente está todo mundo no mesmo lugar, e olha aqui, partos. Então, não eram só os judeus, e todos os povos pagãos, que é como o Evangelho chama, né? Aqueles que não eram judeus ou que não se converteram ao cristianismo logo após, eram considerados pagãos. Então, toda aquela região, veja, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, bem como romanos residentes, e os judeus, os cretenses e os árabes. Então, tem povos aí, tem civilizações que eu confesso para vocês, não sei nada a respeito delas, mas estavam lá e ouviram o evangelho no seu idioma. Não é fantástico? Não dá para passar pela cabeça da gente que alguém pudesse ter uma ideia tão brilhante aqui na Terra, só no céu. Então, eu quis fazer esse comentário exatamente como um apelo para que cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, doemos o melhor de nós, façamos o melhor esforço no trabalho mediúnico, no estudo, porque a Ana deixou bem claro que a mediunidade se desenvolve através do estudo, do Evangelho no lar. Então, que a gente arranje tempo na nossa vida, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E outro comentário que eu gostaria de fazer, deixa eu tomar um pouquinho de água. É acerca da comunicação mediúnica nesse mundo moderno da eletrônica, da psicotrônica, como o Manuel bem lembrou, né?
Vocês podem ter certeza que hoje isso ainda não está acontecendo normalmente, mas lenta e gradativamente vai acontecer a mudança. Começamos com a cestinha Ouija, né? Com aqueles recursos primitivos primários lá no tempo de Kardec. Devagarzinho a gente está chegando num patamar melhor. Na federação, eles não aprovam que a gente trabalhe com celular ou com tablet, mas eu acredito aí que seja porque a frequência da federação é muito heterogênea. Então, tem muita gente pobre, muita gente simples, muita gente sem recurso, e poderia passar a impressão de que o expositor do passe singelo de cada dia está esnobando. Mas a gente vê que nos congressos, nas palestras, a gente vê Arthur, a gente vê Haroldo já consultando, já trabalhando com o seu tablet. Então, é uma questão de tempo. Devagarzinho, vai ser tão natural para nós como os recursos anteriores. Então, é isso. Bom demais rever vocês. Um beijo em cada coração. Obrigada. Fala, Elaine. Ouvindo a dona Lúcia falar, eu fiquei pensando, né? Ela falou da prancheta. E assim, a prancheta também ela teve a utilidade no sentido de prova, né, para mostrar que não era o médium que estava fazendo nada, que ele mal colocava, impunha a mão, né, sobre aquela prancheta e aquilo lá se movia. Então, a gente, em um certo ponto, a gente vai precisando de provas, provas e Letrinha por provas. letrinha. Letrinha por letrinha. Mas agora a gente vai entrando numa fase que a gente vai necessitando de menos provas, porque já né, já faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, aos poucos, como humanidade, né, talvez essas coisas assim não precisam mais, não precisa mais disso. Realmente vai ser um processo mais aberto. Eu vejo também dessa forma. E outra questão que a gente falou bastante no estudo de hoje, né, o Jacobson também falou bastante, é a necessidade, a mediunidade é importante para o médium. Então, é uma ferramenta para o próprio médium, né, para que ele repare questões anteriores. Então, conforme a gente vai evoluindo, né, talvez a gente não precise mais desse instrumento nesse sentido. Então, Sabe o que eu pensei agora? Eu tenho certeza que vocês todos já viveram esse tipo de experiência. Estão no computador preparando a sua aula, acompanhando o texto, acompanhando a pesquisa, de repente vem uma ideia brilhante e a gente insere no texto. É mediunidade no computador, né? Acontece com tanta naturalidade que a gente nem percebe, nem registra. Da mesma forma que durante uma palestra a gente faz colocações que não estão na nossa sinopse. Então, é mesmo, quanto mais treino, mais natural ela fica. O Jacobson fala uma coisa interessante, isso que o médium está sempre um pouco lá e um pouco cá, né? Então, dá exemplos extremos do Chico, eu consigo imaginar o Divaldo também numa situação dessa, mas a gente também, né? Então, esses exemplos aí de sugestões que a gente pode receber ao longo do dia, ou mesmo durante uma palestra. Hoje eu falei coisas que eu não tinha planejado falar. Então, é a hora que a gente faz a sintonia, que a gente se abre, que você está à disposição. Eu fiz a minha lição de casa, eu estudei, eu preparei com amor. Então, eu fiz a minha parte. E aí eles vêm e me usam como aquele instrumento e me fazem lembrar de coisas que estão na minha bagagem de estudo de anos atrás. Né? Só queria fazer um comentáriozinho para terminar. Uhum. Secundário, não tem grande importância, mas é uma coisa que me ocorreu vendo você falar e a sua mãe falar do Pentecostes. É curioso, não é? Porque, veja você, o que aconteceu naquele momento, né, no Pentecostes, aconteceu quando veio o Espírito da Verdade. Só que naquele momento, os Espíritos se manifestaram todos num lugar só concentrado. Dessa vez, eles se espalharam pelo mundo, falando nas diversas línguas, nas línguas dos povos
onde estavam os médiums prontos para receber a mensagem. Muito curioso isso, Muito lindo. né? É verdade. Obrigada por compartilhar um comentário tão rico. Imagina. Bom, obrigada. Ana falou uma coisa importante aí para nós, complemento para a aula. Eu estudei, eu fiz a minha lição. Meus queridos, pode ser para fazer a apresentação de uma perguntinha do Livro dos Espíritos, perguntinha entre aspas, né? Com todo respeito, com todo carinho. Não é uma palestra, não é uma aula, mas se eu assumir esse compromisso, eu não posso vir para o trabalho para falar sobre aquela questão ou sobre o item do Evangelho que está sob a minha responsabilidade, sem ter lido, sem ter me preparado, sem ter buscado mais coisas para não só enriquecer o tema, mas fortalecer a minha sintonia com os benfeitores. Se eu venho sem preparo, sai aquela coisa meio murchinha, né? Bom, então vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esse encontro, pedindo que derrame sobre todos nós bênçãos espirituais de amor e luz, paz e harmonia, enchendo os nossos lares, os nossos corações, o nosso centro espírita, para que ele continue sendo esse grande hub de estudo, de aprendizado, de crescimento para todos nós. E assim, agradecidos, damos por encerrado o estudo dessa noite. Graças a Deus. Elaine,